Essa é a aula 8A para iniciantes nível 0 no crochê. Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa última aula mostrando alguns pontos principais do crochê. Dividi essa aula em 2 vídeos por conta do tempo de todos os vídeos que fiz hoje. A continuação desse vídeo, o segundo vídeo será o 8B. Logo veremos algumas peças de crochê feitas com os pontos das aulas de hoje e de anterior aula. Começamos então. Espero que você tenha treinado todos os pontos até aqui para que a gente dê continuidade no restante dos vídeos. Temos aí um jersey casual em ponto alto duplo. Ele é feito com 2 retângulos, frente e costas, depois se divide as partes desse jersey, que é a abertura do decote, a altura da cava e depois a manga. Ficou muito legal, as cores também, adorei. Mais fácil do que essa blusinha casual para o verão, não tem mais fácil que isso. Tá toda feita em ponto alto triplo e ficou uma gracinha para essa manequim. E também as cores, eu gostei bastante. Parece que está feito com uma linha fina, né? Para agulha 3, 2,5, 3. Com toda a questão do impacto negativo que tem as sacolas plásticas, né? Que a gente vai em supermercado e nos dão a sacola plástica. Uma sacola de compra feita em crochê, além de ser duradoura, ela é ecologicamente perfeita para o nosso dia a dia, para fazer as compras de supermercado. Está toda feita em pontos altos triplos e também ponto baixo. Gostei bastante, eu tenho 2 delas aqui em casa. Vamos à nossa aula? Na aula de hoje, olha, eu vou mostrar para vocês como eu faço o ponto alto duplo iniciado com correntes, como eu faço o ponto alto duplo iniciado com ponto baixo e como eu faço o ponto alto duplo trabalhado no avesso da corrente, tá? Então, eu tenho aqui na minha ficha, os que eu já fiz há muito tempo, e vou mostrar para vocês como se faz. Então, vamos começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Para fazer o ponto alto duplo, eu uso 4 correntes. Só que tem uma coisa. Imagina você com essa medida aqui, tendo uns 80 pontos de corrente, tá? Se você vai fazer com 4 correntes, a volta, para a agulha voltar para fazer o ponto alto duplo, trabalha então com a medida que você tem, 3 correntes, porque a última que você fez conta como 4, para não sobrar uma corrente aqui, tá? Então, se você vai trabalhar de forma linear, fazendo uma coxa, até mesmo uma blusa, não é múltiplo de nada. Então, você faz o número de correntes necessária para o seu trabalho, e não vai considerar a última corrente. E vai fazer 3 correntes para poder fazer o primeiro ponto alto duplo em forma de corrente, tá? Sempre tira uma da medida sua e acrescenta mais 3, tá bom? Vamos então, aqui eu tenho 12 pontos de corrente, eu vou fazer 1, 2 e 3. Faço 2 laçadas. Por que que hoje eu vou mais rápido? Porque hoje não vai ser necessário explicar o ponto alto, porque se você já treinou o ponto alto, hoje aqui o esquema é trabalhar bem com as laçadas. Porque muita gente não faz o ponto alto duplo, o triplo, porque se perde nas laçadas, as laçadas elas se desfazem, né? Então, hoje o esquema é mais como segurar as laçadas. Então, dependendo de como você segura a sua agulha e o seu fio entre os dedos, é como você vai segurar as laçadas. Então, é isso. 2 laçadas, porque eu vou fazer 2 pontos altos um em cima do outro, ó. O meu dedo médio,
meu dedo médio, ó, ele segura as duas laçadas. E a que tá na agulha, isso daí já é de costume. Então, eu vou passar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 correntes. E na quinta corrente, eu vou fazer o meu ponto alto duplo. Então, eu vou fazer aqui, ó, um ponto alto, que vocês já sabem fazer, e outro ponto alto. Esse é o ponto alto duplo, tá? O esquema é segurar as laçadas. Olha só, aqui de repente você falou, nossa, essa base aqui, essa correntinha aqui saiu muito frouxa. Então, você vai desmanchar seu ponto, novamente você vai pra lá, joga a laçada da agulha na garganta na garganta da agulha e segura um pouco mais o fio entre seus dedos, apertando. Aí você vai ter que apertar um pouquinho mais, mas é um pouquinho só, não precisa apertar tanto. E refaz o ponto, ó. Uma laçada, segura. Outra laçada, segura. Eu, muitas vezes, costumo juntar, assim, ó, as laçadinhas e segurar um pouco mais firme para fazer meu ponto alto duplo. Volto lá na quinta corrente, na laçadinha dela, ou de baixo ou de cima. Podemos trabalhar em uma ou em outra e faremos aqui o nosso ponto alto duplo. Então, eu tenho 2 pontos altos duplos e eu fiz 12 pontos de correntes. E continuo trabalhando, ó, uma laçada, 2 laçadas, junto, às vezes seguro. Cuidado com essa aberturinha aqui, que já foi trabalhada. Vamos pro próximo ponto de corrente e vamos fazer aqui o nosso ponto alto duplo. Faço um ponto alto e outro ponto alto. Eu prefiro mostrar para vocês, não as laçadas que eu faço, e sim os pontos altos, porque se você já fez, é só repetição aqui. Ó, segura aqui a laçada, pego 2, passo 2 laçadas na agulha, venho no próximo ponto de corrente e faço meu... sempre segurando a laçada, ó, e a segunda, tá? Esse é o ponto alto duplo. Eu vou seguir até o final dessas correntinhas e já retomo conversando com vocês. Tenho aqui a última corrente, faço 2 laçadas na agulha, seguro as 3 laçadas, ó. Quando a gente segura as 3 laçadas aqui, a gente, pra fazer o primeiro ponto alto, ó, a gente vai fazer o primeiro ponto alto, continua segurando as laçadas, mas o fio tem que estar mais apertado entre nossos dedos aqui. A gente aperta um pouco o dedo para não soltar tanto o fio, para os pontos saírem iguais. Pronto, eu já tenho então meu ponto alto duplo. Como que eu faço a segunda volta? Se eu fizer com 4 correntes, fica um buraquinho entre o que eu fiz com 4 correntes e o próximo ponto alto duplo. Então, o recurso eu vou usar do mesmo jeito que eu expliquei com outros pontos. Eu faço aqui sem corrente nenhuma, eu entro e faço um ponto baixo. Só que eu estico um pouquinho essa laçada aqui, ó, pro ponto baixo não ficar tão baixinho, tá? Assim, ó. E faço um ponto baixo aqui, ele tem a altura de uma corrente. E faço mais 3 correntes mais ajustadas. E continuo trabalhando, ó, uma laçada na agulha, outra laçada na agulha. Junto todas elas e seguro um pouco firme, com um pouco mais de firmeza aqui. Entro na próxima base, que é a segunda, e faço o meu ponto alto e faço outro ponto alto. Pronto, tenho ponto alto duplo feito. Laçadas, olha como é que eu faço. Eu, geralmente, para fazer esse ponto, eu seguro essa laçada aqui, ó. E quando eu faço as duas, eu jogo tudo junto, para segurar melhor com o meu dedo médio essas laçadas. E continuo segurando um pouco mais de firmeza, ó. E eu jogo pra cá. Eu jogo o restante das laçadas do segundo ponto, ó, perto do que vai terminar, ó. Fiz um ponto alto. Agora eu faço outro ponto alto. E assim a gente vai adquirindo experiência, só que tem que trabalhar constantemente com os pontos. Aí já sai aqui as laçadas.
Eu não sei se você está vendo as duas laçadinhas que formam do ponto, ó. Quer ver, ó? Vamos lá. Vamos fazer mais um. Faço aqui um ponto alto. E eu tenho a laçada do ponto alto, ó. Pintar aqui, ó. Faço outro ponto alto. E tenho outra laçada do ponto alto. Que é essa daqui, ó. Essa aqui eu pintei duas aqui, ó. O que que significa essa laçada? Essa laçada significa, olha, ponto alto duplo. Significa essas duas barras aqui, ó, na diagonal, que está representando essas daqui, tá? Só para você saber e entender o que você tá fazendo. Então, a gente continua trabalhando aqui os pontos altos duplos, que hoje está centrado mais nas laçadas do que no ponto alto, porque ponto alto a gente já sabe fazer. Eu espero que vocês tenham treinado. E não tem segredo nenhum para fazer esses pontos. Olha só. E assim você vai fazendo o seu trabalho do começo ao final. E agora nós vamos contar o número de pontos. Aqui saiu. Outra coisa, se você estiver trabalhando com fio muito sedoso, é normal, super normal, que ele escorregue da sua mão e desmanche todas as laçadas. Não é porque você tá fazendo errado. Mesmo a gente que tem um pouquinho de experiência, olha lá, ó. Chegamos aqui no final, vamos abrir aqui. A gente segura com mais firmeza ainda as laçadas, pra gente poder trabalhar com a ponta da agulha, abrir a correntinha e pegar as duas laçadas dela. E aí sim a gente termina o nosso ponto alto duplo. É legal a gente aprender todas essas dicas, né? Prestar atenção nas dicas. Então, olha aqui, ó. Eu fiz as duas voltas de pontos altos duplos. Qual é o lado direito e o lado do avesso da peça? Não, quando a gente faz carreiras e de volta, não tem nem avesso nem direito. Mas, para fins de fazer uma blusa, uma coxa, de ter acabamentos, a gente olha pelo lado onde nós começamos e consideramos, mesmo que as voltas estejam uma do lado direito, outra do lado do avesso, a gente considera a volta inteira como direito, tá? Então, a gente olha aqui por baixo, ó. Tá vendo os pontos onde a gente começou? Tá? E outra coisa também, qual é o direito da peça? Se a gente vai considerar só essa parte aqui de baixo e depois considerar todo o lado da peça como direito ou avesso. O direito da peça é quando o fio, ele fica do lado esquerdo, por onde nós começamos, tá? Ó, ele fica pro lado esquerdo. Nós começamos por aqui, mas ele, a hora que a gente vira, a peça fica do lado direito, por esse ponto aqui que a gente fez, ó. Tá vendo, ó? É diferente aqui do outro lado, olha. Tá vendo? Diferente. Então, para efeito de uma blusa, uma colcha, sei lá, uma manta de sofá, esse aqui, e eu quero trabalhar aqui a parte de baixo, quero fazer um acabamento aqui, então esse aqui é o lado direito do nosso trabalho, mesmo não tendo direito e avesso, pelo fato de que a gente está trabalhando voltas no direito e no avesso, tá?